Podemos fechar os nossos olhos e orar? Senhor Jesus, muito obrigado por este tempo profético. Pedimos que possas ser connosco no restante tempo profético, possas vir trazer-nos ensino, possas vir trazer-nos direção. Abrimos o nosso coração para Ti, Senhor Jesus, Tu possas tocar no nosso coração, que cada palavra que seja declarada aqui, Senhor, seja confessada por nós, mas que seja ao mesmo tempo marcada por Ti e confirmada nos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, tira toda a cegueira espiritual, Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais para podermos ouvir o que Tu tens para nós neste tempo. Eu oro, Senhor, declarando um tempo profético para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje, como eu disse, é um dia de festa. Não é? É festa porque nós, primeiro, porque consagramos a vida do Enzo e da Chloe, mas em segundo lugar porque nós hoje celebramos a entrada no novo ano bíblico. Aliás, na realidade começou na sexta, não é? Na sexta-feira, ao pôr do sol, começou esta celebração da festa das trombetas ou do Rosh Hashanah. Tem essas duas formas diferentes de chamar. E hoje nós estamos no domingo a fazê-lo. Nós, na sexta-feira, tivemos aqui um tempo muito gostoso no cenáculo e fizemos essa abertura solene da festa. E hoje fazemos, enquanto celebração, aquilo que a Igreja, como um todo, pode entender e pode receber, porque é importante nós percebermos que ao celebrarmos hoje o novo ano bíblico, nós estamos a dizer que terminamos um ciclo e que estamos a iniciar um novo ciclo. Não é somente uma data, é muito mais do que uma data. Porque o nosso Deus move-se em ciclos. Deus não se move da mesma forma que nós nos movemos. Deus move-se em ciclos porque as coisas fazem sentido moverem-se em ciclos. E Deus, como Criador, ensina-nos a estarmos atentos aos ciclos. Há ciclos em que é para colher, há ciclos em que nós tivemos que semear. E Deus ensina-nos isso. E o nosso Deus, além de se mover em ciclos, é importante nós retermos que o nosso Deus é um Deus geracional. Quando eu há pouquinho orei sobre a vida deles e declarei que o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó possa estar sobre eles e sobre nós, é exatamente por isso. Porque tudo o que Deus faz não se esgota na minha vida nem na tua vida. Não se esgotou na vida daqueles que vieram antes de nós. Não se esgotou na vida daqueles homens que há centenas de anos atrás, principalmente nos últimos 500 anos, quando a Reforma Protestante foi efetivada, deram a sua vida para que outros pudessem ouvir falar de Jesus. Não se esgota aí. Deus não faz nada que termine em mim, que termine em ti, mas o que Deus faz é para se prolongar nos nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos e por aí fora. É um Deus geracional. Por isso é importante esta apresentação das crianças, por isso é importante nós lembrarmos que hoje estamos a entrar num ciclo novo. Biblicamente falando, hoje estamos a entrar no ano de 5784. Independentemente de ter havido uma altura no tempo em que a humanidade decidiu criar um calendário, que é o calendário gregoriano, pelo qual nós nos regemos hoje, que não é tão perfeito como o de Deus, não é? Como nós temos 12 meses, nenhum dos meses tem o mesmo número de dias, não é? Até há um infeliz que só de 4 em 4 anos é que tem mais um dia, não é? Mas pronto, foi aquilo que a humanidade conseguiu fazer, mas o tempo de Deus é perfeito. E esta festa bíblica, este ano novo, não é uma invenção que nós, a Arca, criámos, nem montes de igrejas no mundo, não. É algo que o Senhor diz na sua palavra, é uma festa que Deus manda celebrar. Há festas bíblicas que o Senhor manda celebrar perpetuamente, e esta é uma delas, e há momentos de doutrina ou de princípios judaicos, e são coisas que o Senhor não nos manda celebrar perpetuamente. São hábitos, são coisas que o povo criou, como o nosso aniversário. Nós festejamos o nosso aniversário porque queremos. Biblicamente falando, não há nada que diga para a gente celebrar. Há alguma coisa errada? Absolutamente nada. Há alguma coisa errada em celebrarmos o final do ano a 31 de dezembro, com o início do ano a 1 de janeiro? Nada de errado. São coisas que nós fazemos porque culturalmente fomos ensinados a fazer. Não é errado, não é nenhum pecado, portanto não é errado. Agora, coisas que o Senhor nos manda celebrar perpetuamente, não interessa se Ele disse isso no Antigo Testamento, antes de Cristo, ou no Novo Testamento, depois de Cristo. O que Deus nos diz para celebrar perpetuamente, quer dizer que nós devemos fazê-lo perpetuamente. E hoje nós temos um entendimento que quando o Senhor subiu naquela cruz e se entregou por cada um de nós fomos enxertados na videira que é Jesus. Então tudo aquilo que vinha do Antigo Testamento e que Jesus cumpriu, todos os princípios que Jesus disse que eram válidos, nós podemos aproveitá-los para nós, apropriar-nos deles, porque só nos vai fazer bem, só nos vai ensinar uma forma diferente de ver as coisas. Nunca esquecer, como diz no livro de Hebreus, tudo o que está no Antigo Testamento
são sombras das coisas que nós vamos ver com claridade no Novo Testamento. Com claridade porquê? Porque temos o Espírito Santo em nós. E ao termos o Espírito Santo em nós, podemos ver as coisas de forma profética e não só apenas de uma forma natural. Mas, voltando aqui à festa, há muitos detalhes sobre a festa. A gente não vamos gastar muito tempo com muitos detalhes, mas há coisas que são importantes nós falarmos. Esta festa está assim, não só... Esta mesa está assim não só porque é algo bonito, esta mesa está assim porque tudo o que aqui está assim tem um significado profético. Temos as romãs. As romãs é uma fruta que não é muito comum, é uma fruta que, segundo a tradição do povo judeu, a romã é um símbolo de justiça pela Bíblia. Uma romã simboliza a justiça, a romã fala-nos também de conhecimento, de aprendizagem, de sabedoria, de fecundidade. Segundo os rabinos, eu isto não vos sei dizer se cientificamente é verdade ou não, não fui confirmar. Segundo os rabinos, eles dizem que cada romã tem 613 sementes, aquelas coisinhas que estão ali, pequenininhas, que corresponde ao número de mitzvahs, ou seja, corresponde ao número de preceitos que o Senhor deu ao povo através da Torá. Por isso é que a romã é algo importante, porque nos fala exatamente dessa justiça e desse conhecimento. Depois temos também a maçã com mel. Maçã com mel porquê? Porque a maçã, se alguém pensa que Eva comeu uma maçã, hoje é o dia da gente mudar a mente. Ok? Eu sei que a gente ouve isso muitas vezes no mundo. Eva comeu uma maçã e o pecado entrou. Não é verdade. Amém? O que a Bíblia nos diz é que o Senhor colocou Adão e Eva no jardim do Éden e disse que tudo o que ali estava, eles podiam usar, podiam usufruir de tudo o que estava, exceto uma árvore que estava num determinado lugar, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na minha Bíblia não diz que era uma macieira, na vossa diz? Então Eva não comeu maçã. O mundo é que diz isso, porque é mais fácil dizer uma maçã do que dizer o conhecimento do bem e do mal. E o que o Senhor Deus disse foi: se comerem, certamente morrerão. Estamos a falar de morte espiritual, porque eles viveram quase mais 800 anos depois daquela altura, não é? Portanto, é importante. Por isso é que nós comemos maçã com mel. Porquê? Devemos mergulhar a maçã no mel e comer, porque são duas frutas que são doces. A maçã é doce, o mel é doce, e o que Deus está a dizer quando celebramos esta festa é que deseja sobre a nossa vida que venha um ano super doce, um ano gostoso, um ano agradável. Por isso, nesta festa, nós somos ensinados a mergulhar a maçã no mel e a comer. E, por fim, temos o pão, que são os elementos que fazem parte desta festa. Este pão, em forma de círculo, chama-se shalote. Porquê? Porque é um pão cujo objetivo é mostrar-nos que, tal como a aliança do Senhor para connosco, não tem princípio nem fim, assim é o pão em forma de círculo. Podia ser em forma de quadrado tinha um princípio e um fim, cada vértice ou um triângulo. Só o círculo é que não tem princípio nem fim. E é para nos mostrar, através da festa, que a aliança do Senhor tem continuidade. É uma aliança que é eterna, é uma aliança que não se esgota em nós. Claro, nós temos aqui outros elementos, temos os cálices, porque hoje vamos ser a nossa ceia com o Senhor e vamos usar este pão profético para fazer essa ceia. Amém? Mas da festa são estes elementos, claro. Colocamos as frutas para que fique uma mesa bonita. Quem gosta de fazer festas? Eu não gosto. Eu gosto de ir a festas. Fazer não gosto. Não gosto de ter o trabalho. Gosto de ir às festas. A gente, quando faz uma festa bonita ou feia. Não olhem para mim. Se fosse eu a fazer, era feia. Quem faz uma festa gosta de uma festa bonita ou feia? Bonita. Então, uma festa para Deus ainda tem que ser mais bonita. Porque é para Deus. Então, nós tentamos fazer o mais bonito. Mas, voltando agora à festa e esquecendo aqui os elementos da festa. Rosh Hashanah, que é o nome em hebraico da festa, quer dizer cabeça de ano, ou seja, início de ano. É também conhecido como o dia da Santa Convocação, por isso tocou o shofar antes de iniciar a festa, ou também é conhecido como festa das trombetas. Porquê é que nós tocamos o shofar? Hoje temos um pouquinho de ensino também importante. Porquê é que nós tocamos o shofar? Não é só porque é um som bonito, não é só porque fica diferente, não é só porque é uma coisa que chama muita atenção. Nós tocamos o shofar porque o shofar é um instrumento profético, que é um instrumento que nos fala da voz de Deus a convocar o seu povo. E como esta festa se chama Festa da Convocação, nós vamos perceber porque é que se toca o shofar. Eu gostava que nós pudéssemos abrir as Bíblias, ou ligar, no livro de Levítico,
no capítulo 23, para perceberem porque é que nós tocamos o shofar. Levítico, capítulo 23, do versículo 23 e 24. Já estamos todos lá. Diz assim no versículo 23. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro dia do mês, tereis descanso, memorial com som de trombetas, santa convocação. Amém? Deus está a dizer como é que quer que se inicie a festa. Esta festa, Ele quer que se inicie com um som do shofar. Por isso é que nós o fazemos, que é uma convocação que tem a ver com o som das trombetas. E esta festa é a única festa que o Senhor nos manda celebrar onde não há uma explicação clara de Deus sobre a sua origem, o porquê deste memorial. Em todas as festas, as festas bíblicas que o Senhor manda celebrar perpetuamente, há uma razão para isso e Deus explica isso na sua palavra. Nesta nós não conseguimos perceber bem porquê, embora haja estudos que nos levem a perceber a intenção. Por exemplo, a Páscoa é para nos lembrar da libertação do povo do Egito. E claro, nós que temos Jesus, lembrar que Jesus deu a vida por nós, não é? É a Páscoa. A festa de Pentecostes é para nos lembrar que foi naquele dia que no Monte Sinai Deus entregou as tábuas da lei a Moisés. E claro, nós associamos Pentecostes com o quê? Com o derramar do Espírito Santo em Jerusalém, que está lá no livro de Atos. Ou seja, nós conseguimos perceber aquilo que foi importante no Antigo Testamento e o que profeticamente fala para nós do Novo Testamento. E talvez a festa mais emblemática que vamos celebrar de hoje a 2 semanas, dia 1 de outubro, que é a festa dos Tabernáculos, essa festa fala no Antigo Testamento do que era a peregrinação do povo no deserto. E nós, profeticamente, sabemos que Jesus Cristo é o nosso tabernáculo. Foi através de Jesus que veio a vida, foi através de Jesus que veio a palavra de Deus. Por isso, Rosh Hashanah, esta festa, não é conectada a nenhum feito histórico, mas tem uma intenção muito importante. Muitos rabinos creem que é uma festa da coroação de Deus como rei. Quando se fez esta primeira festa, foi quando o povo entendeu que Deus realmente era rei sobre as suas vidas. E outros creem que é uma festa que anuncia o retorno do Messias, o dia em que o Senhor Jesus vai voltar para reinar connosco. Mas, na realidade, profeticamente falando, esta é uma festa que foi criada para o homem poder celebrar a vida que Deus lhe dá. É o que nós percebemos profeticamente, é exatamente isso. E vou-te explicar porquê. Vou trazer aqui 2 ou 3 pormenores, 2 ou 3 estudos sobre esta festa que se calhar nunca ouviste falar e que te ajuda a pensar. Segundo os estudiosos rabínicos, este dia, o dia em que se celebra o Rosh Hashanah, foi o dia em que Deus criou o homem. Ou seja, foi a partir deste momento que começou a contagem da vida humana. Eu não vos consigo dizer, porque nenhum deles consegue afirmar isso, porque há coisas que ninguém tem essa leviandade de achar que sabe tanto como Deus. Se foi criado, porque é uma festa que demora 3 dias, começa numa sexta e acaba num domingo à noite, se foi no primeiro dia, se foi no do meio, se foi no último, isso ninguém sabe. Porque, segundo a tradição judaica, também foi durante a festa de Rosh Hashanah que Adão e Eva pecaram. Portanto, mais uma vez, o que através da Bíblia, ou através do Talmud, ou da Torá, nenhum de nós consegue dizer é se eles pecaram um dia depois de serem criados, ou 2 ou 3. Há uma coisa que a gente não se pode esquecer, que a Bíblia nos ensina. É que um dia para nós é como 1000 anos para Deus. E a contagem dos tempos que nós fazemos não é a contagem do tempo que Deus faz. Portanto, nós não sabemos quanto tempo ocorreu desde que eles foram criados até que pecaram. E, curiosamente, ou não, porque na Bíblia não há curiosidades nem coincidências, foi durante a festa de Rosh Hashanah que Caim matou Abel. Ou seja, o primeiro homicídio que está registado na Bíblia, em que um irmão mata o outro por ciúmes, por inveja, por sei lá o que for, porque ficou zangado com a vida, foi na festa de Rosh Hashanah. Portanto, o que nós vemos aqui, profeticamente falando, é que esta festa aponta para a criação do homem, esta festa aponta para a sua queda no pecado, mas esta festa também aponta para a restauração através de Cristo. Amém? Que é algo, tudo o que nós temos que fazer na nossa vida tem que apontar para Jesus. Se nós não apontarmos para Jesus, nós estamos a perder alguns no caminho. Podemos estar com muita teologia, podemos discutir muita coisa. Se Jesus não está ali, alguma coisa está a escapar, alguma coisa nos está a fugir por entre os dedos, porque o objetivo principal é Jesus ser manifesto em tudo o que nós fazemos. Amém? Porque Jesus é o nosso exemplo, é a nossa referência de vida. Então, o que nós aprendemos através dessa festa é que
que fala de elementos que a terra nos dá, é que se nós queremos colher alguma coisa boa, nós temos que semear coisa boa. Se eu semear coisa má, eu vou colher coisa má. Se eu semear ervas daninhas, vou ter o quê no meu jardim? Ervas daninhas. No meu caso, eu não semeei, mas elas apareceram. Portanto, tudo depende daquilo que eu faço. Se eu semear coisa boa, eu tenho coisa boa. Se eu semear coisa má, eu tenho coisa má. Por isso é que Deus nos manda convocar o povo para esta festa. E o início desta festa, que dura 3 dias, é nós exatamente percebermos como é que eu estou. Como é que eu estou a terminar este ano anterior em que eu semeei alguma coisa. Imagina que o Senhor Jesus se materializava aqui no nosso meio, tal como naqueles 40 dias depois de ir à cruz do Calvário, em que o Senhor teve espírito e fisicamente junto com os seus discípulos, embora em espírito. Imagina que o Senhor Jesus estava aqui e sentava ao pé de cada um de nós e nos perguntava assim: como é que foi o teu ano? Nós estamos a entrar hoje no ano 5784, bíblico. Imagina que o Senhor Jesus chegava ao pé de cada um e perguntava: como é que foi o teu ano 5783? Como é que foi? Com Jesus, a gente até respira logo mais fundo, não é? A gente não precisa de lhe dizer que ele já sabe como é que foi. Mas da mesma forma que Deus perguntou: Adão, onde é que tu estás? Ele sabia bem onde é que estava. Imagina que Jesus vinha perguntar. Se tu tivesses hoje que refletir isso, pensar um pouquinho no que foi o teu ano que passou, que terminou ontem ou que terminou na sexta-feira, será que foi um ano em que semeámos alguma coisa boa para este ano de agora? Ou será que foi um ano em que semeámos algo mau? Não, se semeámos algo mal, a gente tem que ir tentar corrigir aquilo que semeámos mal. Sabes que uma das coisas que nós aprendemos na lógica do mundo é que eu, para entrar em algum lugar, tenho que sair de outro. É ou não é? Eu só consigo entrar num ano se sair do ano anterior. Eu só consigo entrar no carro se sair de casa. Se algum de vocês conseguir entrar no carro sem sair de casa, diga que a gente filme e ficamos todos ricos. Porque é uma coisa que nem o David Copperfield conseguia fazer. Porque eu, para entrar em algum lugar, eu tenho que sair de outro lugar. Então, eu, para entrar neste ano que hoje nós estamos a celebrar, a declarar sobre as nossas vidas como igreja, eu tenho que sair de algum lugar. E eu tenho que ter confiança que, mesmo que eu tenha semeado mal, o amor do Senhor, o meu arrependimento e a graça dele sobre a minha vida pode fazer com que este ano seja um ano super doce. Mas o que eu fiz de bem ou de mal e o que eu posso fazer a partir de hoje depende único e exclusivamente de uma coisa: das escolhas que eu faço. Tudo tem a ver com as escolhas que eu faço. Claro, Deus é omnipotente, omnipresente, omnisciente, Deus é todo-poderoso, mas há decisões que são minhas e onde Deus não tenta fazer nada, a dizer-me vai por ali. Deus ensina-me através da sua palavra para eu escolher o caminho da bênção e não o da maldição, mas eu posso escolher o caminho oposto. Tudo tem a ver com as minhas escolhas. Por isso, pergunta que Jesus estaria aqui a fazer-nos: como é que nós saímos do ano que está a terminar? Primeira pergunta: algum de nós está a sair deste ano com pendências com alguém que tem que as resolver? Se temos pendências com alguém, é uma semeadura errada que estamos a fazer. Então, que hoje nós possamos tratar desse problema do nosso coração com alguém ou connosco sozinhos, se há alguma pendência na nossa vida que nos impede de ir buscar, no bom sentido, as colheitas que Deus tem para nós. Porque se eu saio com uma pendência errada, eu vou passar o ano todo com o quê? Com uma pendência errada. Se eu saio sem perdoar, ou sem liberar perdão, ou sem receber perdão, eu vou entrar num ano, isto já sem entrar na componente que o Senhor nos ensina, que se queremos ser perdoados, temos que perdoar. Há aqui coisas na palavra de Deus que são simples, não é preciso grandes revelações para entender, mas eu saio com pendências ou eu saio bem? Deixa eu fazer 4 perguntas. 4 perguntas para cada um de nós. Estamos em paz connosco mesmo? Estamos em paz na nossa casa? Hoje estamos em paz na nossa casa? Estamos em paz na nossa igreja? Estamos em paz com Deus? Ou estamos com alguma revolta com Deus? Eu já tive revoltas com Deus. Nenhum de nós está imune, isento a que isso possa acontecer. Porque a vida às vezes prega-nos partidas e circunstâncias e situações que nos levam a acontecer isso. Então, antes de nós entrarmos no novo ano, se não tens paz em algum destes pontos, destes 4 pontos, contigo próprio, na tua casa, na tua igreja ou com Deus, o que é que precisas para ter essa paz? Precisas de pedir perdão a alguém? Precisas de te reconciliar com alguém? Ou deixa-me dizer de outra forma, o que é que te tira a paz? Só tu sabes, não quero que me digas.
O que é que te tira a paz? Deus pode ser a solução, porque Deus é a nossa solução para tudo, para te dar a paz no lugar onde tu não tens essa paz. Mas para isso acontecer, nós temos que nos derramar perante Deus, porque o que o Senhor nos diz na sua palavra, lá em Filipenses, é que Ele nos dá a paz dEle, aquela paz que excede todo o nosso entendimento. Ou seja, eu não consigo entender aquela paz. Mas sabem, essa paz é aquela paz que mesmo quando eu estou a atravessar por um drama qualquer familiar, o que quer que seja, é a paz que me permite deitar, dormir e descansar, mesmo sabendo que talvez no dia seguinte o problema continue lá. Seja ele o que for. Mas a paz permite-me enfrentar a tempestade com a confiança que eu posso ultrapassá-la, porque é Jesus que me ajuda a ultrapassar. Então, que hoje a gente possa ter esse tempo de analisar hoje em casa o nosso ano que passou e perceber o que é que eu preciso para ter essa paz. Eu tenho que analisar realmente o que não está bem para poder entrar e ter esse ano doce. Porque o que Deus nos está a dizer com esta festa é que Deus preparou um ano maravilhoso para cada um de nós. É isto que Deus nos está a dizer. Deus preparou tudo para que a gente tenha um ano maravilhoso. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós podemos... Deixa-me dar-te um exemplo. Imagina que eu coloco uma cadeira para alguém se sentar. E a pessoa, em vez de se sentar na cadeira, a cadeira está ali, resolve fazer uma brincadeira e, em vez de sentar no assento, resolve sentar na parte de cima, a fazer equilibrismo. Eu coloquei a cadeira para a pessoa estar confortável. Eu ou qualquer um de nós colocámos a cadeira para a pessoa estar confortável. A cadeira está segura, a cadeira não parte se eu me sentar como deve ser. Eu sento-me em cima, a cadeira vira, a pessoa cai e fica ali com os glúteos um bocadinho doridos. A culpa foi minha? A culpa foi da cadeira? Ou a culpa foi da forma errada como a pessoa usou a cadeira? É que é o que acontece às vezes na nossa vida. Deus prepara um ano maravilhoso para nós. Deus prepara coisas para nós, abre-nos portas para coisas, para momentos, para circunstâncias, para situações, e nós usamos de forma indevida porque não usamos com discernimento de espírito e fazemos algo errado. E depois dizemos muitas vezes, Deus não cuidou de mim. Isto é um exemplo simples que nos mostra às vezes como nós, se conseguirmos fazer as coisas, se conseguirmos buscar de Deus direção para fazer as coisas, nós mudamos, confiamos no Senhor e as coisas funcionam muito melhor. E Deus ensina-nos na sua palavra. Por isso temos esta festa, que tudo se faz novo. Não foi por isso que nós cantámos essa música, acredito eu, porque não fui eu que escolhi a música, mas realmente tudo se faz de novo quando o Senhor Jesus chega à nossa vida. Tudo muda, é exatamente como se tudo parasse. Mas, na verdade, o importante é nós coroarmos Jesus como Senhor da nossa vida. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Há várias semanas que eu tenho pedido direção de Deus para nos dar uma palavra profética para este ano que se vai iniciar agora. E Deus foi-se mantendo em silêncio, mas na sexta-feira à noite, e a sexta foi um dia que alguns sabem, para mim foi um dia muito complicado, questões pessoais muito complicadas, mas nesse dia à noite o Senhor disse-nos que este ano era o ano do milagre. É a palavra que o Senhor tem para nós. É o ano do milagre. Deus tem estado a preparar o coração para nós, para que isso possa acontecer. E às vezes a nossa alma é que está com tantas dores, com tanta coisa, que não consegue ouvir. E no domingo passado, a pastora Sandra ministrou-nos sobre de forma poderosa sobre os milagres. Lembram-se da passagem dos 10 leprosos? E ela não fazia ideia, nem eu fazia ideia que era esta palavra que o Senhor ia dar. E o que o Senhor hoje me pediu foi para usar esse exemplo dos 10 leprosos, para mostrar o que é importante para que esse ano do milagre seja como uma cadeira onde eu uso da forma correta e alcanço o objetivo dela, e não ser como uma cadeira onde eu uso de forma incorreta e as coisas correm mal, para que Deus possa efetivamente fazer aquilo que tem para nós. Vamos ver o exemplo dos 10 leprosos. Lembram-se, se não se lembram, quem se lembra, qual foi a chave, ou quais foram as chaves importantes para o milagre dos 10 leprosos que a pastora nos trouxe? Primeira chave, a fé. Segunda chave, a obediência. Nós percebemos isso claramente naquela passagem dos 10 leprosos. Nós percebemos que é. Porque a fé? Eles tiveram que ter fé para crer e aceitar o que o Senhor Jesus lhes disse. Porque eles saíram de Jesus sem estar curados. A gente não se pode esquecer disso. Jesus disse-lhes para eles irem fazer alguma coisa, que foi para ir ao sacerdote. E aí entramos na obediência. Eles tiveram que ter fé porque eles não foram curados, ou seja, eles continuavam leprosos ali,
com as suas chagas, com os seus problemas todos, mas tiveram que ter obediência para ir ao sacerdote, sabendo naturalmente que se o milagre não acontecesse, eles iam chegar ao sacerdote e iam ser enxovalhados pelo sacerdote. O sacerdote ia dizer: amigos, eu já sei que vocês estão leprosos, já sei isso há 1 ano, há 2, há 3, há 4, vêm cá fazer o quê? Então eles tiveram que ter fé para acreditar que o milagre era possível e tiveram que ter obediência para se irem lá mostrar. E a Bíblia nos diz que o resultado dessa fé e dessa obediência é que eles foram curados no meio do caminho. Ou seja, o que é que nós precisamos para que o ano do milagre seja algo efetivo na nossa vida? Fé, por um lado, e obediência pelo outro. Estes são as chaves principais. Deixa-me dar-te aqui um detalhe importante. A Bíblia diz-nos acho que é em Mateus 5, acho que é, aquela passagem dos 4 amigos que levam o paralítico numa esteira para que o Senhor Jesus possa fazer um milagre. Não sei se conhecem essa passagem, que até eles abrem o telhado da casa e passam-nos. Nessa passagem, o que o Senhor Jesus diz ao paralítico é: a fé destes homens te curou. Jesus não está a dizer que foi a fé dele. Então, se tu achas que não tens essa fé para que o milagre possa chegar em ti, junta-te a alguém que tenha essa fé e começa a cimentar a tua fé, começa a fazer a tua fé ser aumentada. Como é que a gente aumenta a nossa fé? A Bíblia nos diz de uma forma simples: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, como é que eu aumento a minha fé a partir da manhã? Deixa-me dizer ao contrário. Se eu quisesse perder peso a partir da manhã, o que é que eu fazia? Uma dieta, não é? Se eu quisesse fazer se eu em vez de perder peso quisesse aumentar, eu fazia o quê a partir da manhã? Uma dieta de engorda, não é? Estaria muito fraco, precisava de engordar. Então, se eu quero aumentar a minha fé, o que é que eu devo fazer a partir da manhã? Ler a palavra de Cristo, ok? É a solução para que eu depois não me sente na cadeira de forma errada. Portanto, eu aumentar a minha fé e fazer o quê? E juntar-me a alguém que tenha uma fé maior do que a minha. Onde é que eu me junto com alguém que tem uma fé maior que a minha? Na igreja. É por isso que Deus, uma das razões porque Deus criou a igreja. Para eu não estar só. Porque quando eu estou só, é aquele exemplo clássico, é como as brasas de um churrasco. Quem gosta de churrasco. Se as brasas estiverem afastadas, ao fim de uns minutos, elas perdem a vida, elas perdem o calor. Se elas estiverem juntas, elas dão calor uma à outra e o churrasco fica um churrasco como deve ser e não uma vergonha de um churrasco. Então, se a minha fé não anda tão lá em cima como deveria estar, sabem porquê? Vou-vos contar um segredo. Nós somos humanos. Não sei se sabem. A gente falha. A gente acorda dias tristes e dias felizes. A gente não devia preocupar-se com o dia da manhã, mas somos humanos, a gente preocupa-se. A gente preocupa-se com uma coisa que não está a correr bem. A gente dá uma resposta torta a uma pessoa. Somos humanos e isso faz com que às vezes a nossa fé diminua. Só Jesus é o nosso exemplo, teve uma fé constante. Então, mas nós podemos fazer o quê? É alicerçar-nos no próximo para que a nossa fé vá aumentando. Porque às vezes até nos falta a coragem para ler a Bíblia. Porque achamos que está tudo tão mal, tão mal, tão mal. E é um engano, porque é o nosso coração a enganar-nos. Mas isto para dizer o quê? A fé e a obediência são a chave para nós conseguirmos ter esse milagre que o Senhor está a dizer que nos está a declarar neste ano. Jesus, em relação a estes leprosos, deu-lhes um comando: vão ao sacerdote. E eles foram com essa fé e obediência. E o que nós percebemos aqui é que Jesus não deixa as coisas a meio. Jesus não disse vão e logo se vê. Jesus cumpre a sua palavra. Portanto, se Deus hoje nos está a dar a palavra, que é o ano do milagre, Jesus não lança uma palavra que não se cumpra. Então, deixa-me dar-te um exemplo. O ano passado, a palavra que o Senhor nos deu foi o derramar do Espírito Santo. Exatamente, não foi aqui, foi no outro espaço, na festa de Rosh Hashanah. E o que nós vimos foi o Espírito Santo a mover-se na vida da igreja de uma forma poderosa. E vimos muitos milagres este ano? Vimos. Vimos muita coisa a acontecer que era impossível de acontecer? Vimos. Podia continuar aqui vários minutos a dizer, assim de cabeça, 4 ou 5 milagres poderosos que aconteceram no ano que terminou, na sexta-feira. A verdade é que Deus cumpriu o ano passado. Porquê é que não vai cumprir este ano? Depende de ti, depende de mim. Depende da forma como nós nos envolvemos, depende da forma como está a nossa fé e a nossa obediência. Mas eu não quero ficar fora daquilo que Deus vai fazer. Amém? Eu não quero que ninguém fique de fora daquilo
que vai fazer. Então nós temos que aumentar a nossa obediência como? Subjugando a nossa carne, subjugando as nossas vontades. E temos que aumentar a nossa fé como? Lendo a palavra de Cristo, claro. Só assim a gente vai conseguir crer que o milagre é possível de acontecer. Só que há uma terceira chave na passagem dos 10 leprosos e que é importante nós termos também. Além da fé, além da obediência, essa chave chama-se gratidão. É um exemplo que nós temos através dos leprosos. Porquê? Todos eles foram curados. O que a Bíblia nos diz é que dos 10 que foram curados, apenas um voltou para agradecer. Ou seja, não foi preciso a gratidão para eles serem curados. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que é uma chave, a gratidão, para nos manter alinhados no propósito que Deus tem para nós. E se é difícil haver gratidão nas coisas grandes, às vezes nas coisas pequenas ainda é mais. Na sexta-feira, quando eu estava a orar à noite, Deus chamou-me a atenção para isso, que realmente é uma falha que eu tenho e que acredito que muitos de nós temos. É que nos esquecemos de estar gratos pelas coisas básicas que nós temos. A gente esquece de agradecer diariamente ao Senhor porque nós temos visão. A gente esquece de agradecer ao Senhor porque temos audição. A gente esquece de agradecer ao Senhor porque temos perninhas que nos permitem andar. Porque temos bracinhos que nos permitem mexer. Porque conseguimos falar. Porque conseguimos ter olfato. Temos paladar. A gente conseguimos respirar sem termos uma máquina. Sabem quantos milhões de pessoas no mundo precisam de uma máquina para respirar? Sabem quantos milhões de pessoas estão numa cama porque não se conseguem mexer? E nós temos isso tudo e esquecemos de agradecer. E quando a Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, está a falar da nossa vida. Está a falar da nossa saúde. Mesmo que ela possa ser aquilo que nós às vezes não estamos felizes nem satisfeitos. Muitas vezes a gente só se lembra da saúde quando estamos mal. A gente só se lembra que tem dentes quando dói um dente, é ou não é? No dia-a-dia a gente escova, tudo maravilhoso. E nós temos que estar gratos a Deus nas coisas básicas, porque é essa gratidão nas coisas básicas que nos vai fazer estar prontos para receber o milagre que Deus tem para nós, seja ele qual for. Seja um milagre estrondoso, seja um milagre pequenino. E Deus estava a falar isso comigo e eu fiquei envergonhado. Eu fiquei envergonhado porque não me lembro montes de vezes, há momentos em que eu me lembro, não me lembro montes de vezes de agradecer por coisas básicas. A gente não agradece pela vida dos nossos familiares, pela vida dos nossos filhos, dos nossos... A gente acha que é tudo um dado adquirido e pode não ser. Deixa-me fazer aqui um parênteses. Esta semana vi um programa na televisão. A televisão está ligada durante o dia e vai-se ouvindo, que é a história de um atleta português, um atleta paralímpico português, um senhor que se chama Norberto, acho eu que é assim, que faz, acho que é remo adaptado. Ele ficou sem as duas pernas num acidente de moto quando tinha 20 anos, ou coisa que o valha. Foram logo amputadas na altura do embate da moto. E esse senhor não desistiu e hoje é um atleta medalhado. E ele diz que quando está no mar a remar, não tem limitações nenhumas, é igual aos outros todos. Não é? Então, usa o quê? Usa a sua força, a sua habilidade, a sua destreza mental para conseguir fazer o melhor que pode. E quando Deus depois me estava a ministrar na sexta-feira, eu veio-me à mente este exemplo deste senhor. Nós esquecemos tantas vezes de agradecer porque podíamos ter tido um acidente ontem e hoje já não tínhamos pernas ou braços ou qualquer outra coisa. Mas é Deus que nos guarda, é Deus que nos livra. E nós esquecemos, achamos que é tudo um dado adquirido. Achamos que, sim senhor, a Terra roda à volta do Sol todos os dias e 365 dias e 6 horas de uma forma longitudinal e a gente acha que isso é tudo normal. Claro que é tudo normal. Mas nós podermos ter tudo o que nós precisamos para a nossa vida, só isso é motivo de gratidão. E nós nos esquecemos disso tantas vezes. E quando a semana passada, eu não fazia ideia, o Senhor nos deu o comando de nós iniciarmos um tempo novo com os pedidos de oração, em que cada um de nós escreveu o milagre. E lembram-se que eu até falei, que quando Deus me estava a falar isso, eu questionava, mas é para a semana, o início do ano, e Deus mandou-me aquietar e fazer o que Ele manda. Deus estava a preparar o caminho para o culto de hoje. Deus estava a preparar o caminho para que nós pudéssemos perceber que é o ano do milagre. Começa agora um ano em que
não é aquilo que nós pedirmos, é aquilo que realmente nós tivermos fé e obediência para crer que o Senhor realizará de acordo com a sua vontade no tempo oportuno e no tempo certo. Por isso eu desafio qualquer um que não tivesse cá no domingo passado e que queira fazer esse pedido, que no final, quando quiser, possa ir lá atrás, pegar um papelinho, preencher, colocar ali qual é esse milagre que precisa, porque é importante nós estarmos preparados, é importante nós queremos que isso possa acontecer. E eu desafio-te a preparar-te, é que começares a buscar já hoje. Podes não saber hoje qual é o milagre que tu queres, qual é o milagre que tu precisas, mas eu sei que o Espírito Santo vai falar contigo. Porque nós temos de estar preparados em todo o tempo. Deixa-me contar-te uma história. Segundo a tradição do povo judeu, as festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, o povo judeu ia, ainda vai hoje, a Jerusalém celebrar essas festas. Estejam a viver em que cidade eles estejam a viver. Eles vão até essas festas. E eu não sei se tu sabes, mas quando houve uma Páscoa em que Maria, José, Jesus e os seus irmãos, porque tinha irmãos, se não sabias, a Bíblia nos diz isso, foram até Jerusalém celebrar a Páscoa. E a Bíblia também nos conta que quando vinham a sair de Jerusalém, estamos a falar de caminhadas de dias, de centenas de milhares de pessoas que caminhavam pela estrada todas juntas, o que a Bíblia nos diz é que, a meio do caminho, eles perderam Jesus. Maria e José não sabiam onde é que estava Jesus. E ficaram preocupados. E Jesus estava no templo. Jesus estava no templo porque, como já tinha feito o seu Bat Mitzvah, já tinha mais do que 13 anos, já poderia estar no templo, senão não poderia estar sozinho. E estava no templo a ler as Escrituras. E o que é que a Bíblia nos ensina sobre isto? É que nós também nos podemos perder estando no templo do Senhor. Nós podemos perder-nos vindo ao domingo à igreja. Nós podemos vir todos os domingos à igreja e estar completamente perdidos. Não sabemos aquilo que Deus tem para nós, nem aquilo que nós podemos fazer para Deus. E enquanto que Maria e José é que perderam Jesus não se perdeu, porque quando eles chegaram, Jesus diz, não sabem que eu estou a tomar conta das coisas da casa do meu pai? Jesus sabia bem o que estava a fazer. Maria e José é que acharam que o tinham perdido. E nós podemos estar aqui na igreja e estarmos perdidos, porque podemos estar com um coração completamente inquinado, podemos estar com um coração completamente de pedra em vez de ser de carne. Porquê? Porque não temos fé, não temos obediência e, acima de tudo, não temos gratidão por tudo aquilo que Deus já nos deu e tudo aquilo que Deus está a fazer nas nossas vidas. Mesmo as coisas mais difíceis, pode ser realmente importante nós mudarmos e percebermos. Eu não estou com isto a dizer que não é bom virmos ao domingo à igreja. Ninguém me interprete mal, nem faça daqui um meme para pôr no YouTube ou no TikTok. Eu estou a dizer é que nós podemos vir à igreja todos os domingos e estarmos perdidos de Deus, não termos Deus na nossa vida. Porque vimos cumprir um ritual litúrgico ou religioso, vimos picar o ponto, pronto, já fui à igreja, já ninguém me pode, perdoem-me a expressão, chatear o juízo. E depois na segunda-feira, eu nem me lembro que Jesus existe. E na terça então, já nem sei dizer o nome. Na quarta, então, nem sei que a letra J existe. E por aí fora. Depois chega a domingo, glória, glória, aleluia. Ou seja, nós podemos estar perdidos estando na igreja. Nós só não estamos perdidos se o nosso coração estiver rendido ao Senhor. E esta festa hoje fala, acima de tudo, de nós rendermos a nossa vida ao Senhor Jesus. De nós não começarmos um tempo novo sem dizer, Jesus, acompanha-me nesse tempo novo. Faz companhia, me ensina, guia-me nas coisas básicas da minha vida. É isto que Jesus nos está a dizer nesta festa. E é isto que o Senhor nos está a dizer. Ou nós podemos transformarmos na sexta-feira, aqui no cenáculo. Foi um tempo bom, um tempo poderoso. Deixa-me deixar um desafio. Nós fazemos... O cenáculo é um tempo de adoração que nós fazemos às sextas-feiras, entre as 8h30 da noite e as 10h30 da noite. Deixa-me fazer-te um desafio. Uma vez por mês, organiza a tua vida. E nós temos, até aqui tínhamos quinzenalmente, agora entramos no ano novo, Deus está-nos a mandar fazer outras coisas, outro tipo de exigência, de outro tipo de presença. Nós vamos ter cenáculo 3 sextas-feiras por mês. Ficam já a saber em primeira mão quem está aqui hoje. 3 sextas-feiras por mês nós vamos ter um cenáculo e de 2 em 2 meses vamos ter um Open Church, uma igreja aberta, que é um tempo em que a gente, durante a semana, se consagra, a gente busca uma palavra de Deus para trazer e para partilhar durante uns minutos, enquanto ora, enquanto adora com os irmãos da igreja. Organiza a tua vida e esforça-te para vires uma vez por mês a um cenáculo.
É Jesus que está aqui, não sou eu, no cenáculo. São os 4 anjos que o Senhor colocou nesta igreja que estão aqui a ministrar e a dar palavra. Se eu não consigo organizar a minha vida para uma sexta-feira por mês vir a um cenáculo, onde é que está a minha fé, a minha obediência e a minha gratidão? Nós temos que perceber, nós não podemos dizer que somos cristãos e não lermos a Bíblia. Nós não podemos dizer que somos cristãos e não sermos pequenos cristos, que é o que quer dizer ser cristão. Senão nós estamos a enganar todos lá fora e a nós em primeiro lugar. Porque achamos que somos muito santos e muito bons porque vimos à igreja aos domingos. Mas estamos perdidos na igreja. Não temos Deus na nossa vida. E então esta festa fala exatamente disso. De nós termos a alegria de estar presentes com Deus. A alegria de estar presentes para celebrar. Eu, ano passado, eu lancei alguns desafios para nós como igreja. Lancei o desafio de nós, uma vez por semana, escolhermos um dia para fazer um jejum. Eu sei que houve pessoas que fizeram isso, que se esforçaram, tiram um dia por semana para fazer um jejum. Eu lancei o desafio de nós, uma vez por semana, orarmos de madrugada, ou sozinhos, ou criar um grupo de pessoas que quer orar ali durante meia hora, 1 hora de madrugada. Eu lancei o desafio de nós orarmos em línguas 15 minutos todos os dias, ou meia hora diariamente. Quem esteve a fazer o módulo 2 da escola este ano percebeu a importância de orar em línguas, percebeu a importância que isso é para o nosso crescimento, para o nosso enriquecimento, para que os dons do Senhor sejam ativados em nós. Eu sei que isso mudou a vida de alguns, porque se eu fizer uma retrospectiva de como estavam alguns de nós, como alguns de nós estávamos há um ano atrás e como estamos hoje, nós percebemos a diferença para melhor dos que tiveram o desafio. E percebemos que aqueles que não entraram em nenhum desafio ficaram piores. Porque vou-te dar uma notícia que talvez não saibas. No mundo natural, a gente quando para, a gente fica no mesmo sítio. No mundo espiritual, a gente quando para, a gente retrocede. Quando eu deixo de ler a palavra, quando eu deixo de buscar Deus, quando eu deixo de ter a gratidão, a fé e a obediência, eu não fico no mesmo lugar, eu ando mais para trás. E quando eu ando para trás, isso quer dizer que eu fico o quê? Fico um marido chato e intolerante, fico uma esposa chata e intolerante, fico um filho que não respeita a autoridade de um pai, fico um pai que não respeita o direito à diferença do filho, mas debaixo da sua autoridade, fico um irmão na igreja que pouco ajuda o irmão do lado na sua fé, porque não cimentou a sua fé além da palavra. Então, nós hoje, todos nós, se formos honestos, se gastarmos hoje 10 minutos da nossa vida a avaliar qual foi a minha semeadura no ano 5783 para o que eu vou colher agora, se calhar alguns de nós vão se assustar e dizer assim: "Xi, eu não semeei nada. Estou pior que as 5 virgens que gastaram o óleo. Vou ter que bater à porta dos meus irmãos da igreja a pedir umas sementinhas de bênção." Porquê? Porque a vida muitas vezes nos consome e nós deixamos-nos consumir pela vida, pelas preocupações, pelas necessidades. Porque esquecemos a palavra de Deus que nos diz que Deus cuida dos seus. E que Deus diz: nem os passarinhos, nem as plantas, nenhum tem uma necessidade que o Senhor não supra. Então nós temos que perceber isso. Então eu hoje lanço esse desafio, mais uma vez, em primeiro lugar porque eu confio na palavra de Deus. Em segundo lugar, porque eu confio que Deus pode tocar nos nossos corações e nos mudar. Então eu lancei esse desafio para que aquele que não busca Deus ainda de uma forma intensa possa buscar Deus de uma forma extravagante. Aquele que não lê a Bíblia todos os dias possa ler a Bíblia todos os dias. Aquele que não ora todos os dias possa orar todos os dias. Porque todos nós, em conjunto, vamos caminhar para um nível que Deus nos está a levar. Sabem, eu no outro dia estava a dizer à Isabela, a brincar, tivemos uma reunião de louvor e eu estava-lhe a dizer: até aos 18 anos nós crescemos. A partir dos 18 anos nós envelhecemos. É diferente. Acaba em emos, mas é diferente. A gente tem todos uma ansiedade muito grande para chegar aos 18 anos, para tirar a carta, país, para aquilo, para aquilo outro, e depois começamos a contar os anos, depois já é os 20, os 30, quando entra no Zenta, então há quem fique desesperado: "Oh, não, cheguei aos 40, que bom, quer dizer que já vivi 40. Isto para dizer o quê? A vida espiritual é exatamente o mesmo. Ano após ano, ou eu vou crescendo, ou eu só vou envelhecendo. Ou eu consigo juntar vida, ou eu só vou trazer anos que vou gastando, que vou consumindo, e daqui a 10 anos, ou 15, ou 20, nós continuamos na mesma posição de dificuldade, na mesma posição de dúvida. Porquê?
porque nós não soubemos ir aos pés do Senhor, buscar esse alimento para nós podermos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Amém? Podemos ficar de pé para nós orarmos, para nós podermos terminar, para nós podermos preparar a nossa ceia. Uma festa de Ano Novo. Pensa assim. Porquê que quando chega ao dia 31 de dezembro, aí os hotéis, os restaurantes, esses lugares todos, porquê que eles triplicam ou quadriplicam o preço normal do que seria uma refeição ou um evento naquela noite? Hoje em dia, nem faço ideia aos preços que a gente tem se reunido sempre na igreja, graças a Deus. Porque a igreja não tem como objetivo ganhar dinheiro. A igreja, quando faz um jantar ou um almoço, o objetivo não é ganhar dinheiro, o objetivo é podermos ter comunhão. A nossa igreja tem esse objetivo de ter comunhão. Mas quando nós vemos aí os preços que chega-se ao fim do ano, hotel não sei das quantas, 150 € por pessoa, não é? Coisas do género. O menu daqueles que às tantas a gente chega lá e passa fome. É tão gourmet que eles dão um microscópio à entrada, para a gente quando sentar na mesa conseguir ver a comida no prato. Mas porquê é que eles fazem isso? Porque eles sabem que a procura é maior do que a oferta. Há muita gente a querer celebrar o fim do ano e o início do novo ano. Nós na igreja temos que ser assim na nossa vida diária. Nós temos que ter uma procura por Deus maior, não é possível, do que aquilo que Deus nos oferece. Porquê? Deus não vai aumentar os preços. Deus já pagou um preço por nós, com Jesus naquela cruz. Mas que a gente possa entender, não só hoje que estamos a celebrar o início do ano, mas que a gente possa diariamente ter esse desejo, ter essa ambição no bom sentido de eu conhecer de Deus aquilo que eu ainda não conhecia até hoje. Eu buscar de Deus, eu receber no bom sentido de Deus aquilo que eu não recebi ainda até hoje. Porquê? Porque isso faz toda a mudança na nossa vida. Amém? Podemos fechar os nossos olhos? Senhor Jesus, muito obrigado por nos dar a oportunidade de celebrar esta festa. Muito obrigado, Senhor, porque hoje começa um tempo novo na nossa vida. Eu declaro, Senhor, sobre a vida da Tua Igreja, sobre a vida de cada membro, sobre a vida de cada pessoa que nos visita, de cada convidado que Tu tens aqui neste lugar, Senhor. Eu declaro que um tempo novo começou, Senhor. Eu declaro que o tempo de cantar chegou. Eu declaro que o tempo de dançar chegou. Eu declaro que há um tempo de vida, de cura, de busca, de respostas de Deus que começa hoje na nossa vida. Senhor, eu oro para que Tu possas tocar nos nossos corações, para que nos possas mostrar a importância, Senhor, de nos alinharmos com a Tua Palavra, a importância de nós sermos cheios da Tua presença, a importância de nós diminuirmos para que Tu possas crescer em cada um de nós, a importância de nós entendermos que não somos os detentores do que é o certo e o que é errado, que nós não somos nada nem ninguém, que na força do nosso braço, tudo aquilo que nós podemos construir pode ruir a qualquer momento, mas tudo aquilo que nós construímos alicerçados na rocha eterna que é Jesus, isso não ruirá, aconteça o que acontecer, venha o vento forte, venha a chuva forte, venha a tempestade, nós estaremos firmes no Senhor, porque é isso que o Senhor nos diz na Sua Palavra e nós cremos nessa Palavra de Deus, imutável, perfeita, que não volta vazia quando é lançada. E eu hoje declaro que se Deus lançou sobre nós essa palavra, que é o ano do milagre, declaro sobre as Tuas necessidades, sobre as Tuas dúvidas, sobre as Tuas imperfeições, sobre as Tuas falhas, que Deus quer fazer um milagre na Tua vida e na Tua casa. E eu oro, Senhor, dizendo, eis-nos aqui, Senhor, abrimos o nosso coração, Deus, para que nos possas mudar, onde possa haver tristeza, possa começar a haver alegria, onde haja intolerância da nossa parte, possa haver tolerância, onde não há amor pelo próximo, possamos ser cheios do Teu amor, Senhor, para realmente alcançarmos aquilo que Tu tens para nós, Senhor. Deus, nos rendemos a Ti nesta manhã, Senhor. Senhor, não queremos ser mais os mesmos, não queremos somente ouvir que o irmão, que a irmã tiveram um milagre, queremos fazer parte desse milagre, queremos poder contar ao mundo os milagres que Tu fazes na nossa vida, queremos poder contar ao mundo tudo aquilo que estava errado em nós e que Tu mudaste, queremos poder contar ao mundo que fomos salvos, fomos libertos, fomos curados, fomos perdoados pelo sangue do Cordeiro, esse sangue poderoso que cura, esse sangue poderoso que salva. Oh Senhor Jesus, vem hoje falar connosco, Senhor. Toda a incredulidade que possa haver neste lugar caia agora por terra, que
Que o nome de Jesus venha trazer essa verdade a cada um de nós. Que não haja dúvidas que és o Deus Todo-Poderoso, não haja dúvidas que és o único que é santo, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor. Te bendizemos nesta manhã, Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome.